Oi, boa noite. Boa noite a todos vocês que estão acompanhando aqui o Resenha Esportiva. Vamos trazer para vocês aqui as informações do Santos aqui no Resenha Esportiva. Vamos trazer as últimas informações. Vamos falar do Alisson, que ontem surgiu uma especulação que o Santos estava negociando com um jogador Alisson. Só que aí depois aconteceu uma reviravolta, aconteceu uma surpresa, onde que a comissão técnica não aprovou, né, a contratação do jogador Alisson, que estava com o contrato do seu fim com a equipe do Grêmio, só que o salário dele que é muito alto, então não acabou dando certo a negociação. Mas antes, vamos só trazer rapidinho, antes só para você entender, ontem, né, saiu, né, o Alisson que foi oferecido ao clube, e onde que aí ontem havia essa expectativa dele chegar, vir ao Santos, que o Grêmio negocia a saída do atacante, negociava, né, a saída do atacante. O Clube Gaúcho tinha aprovado as tratativas e esperava, é claro, já o que o Santos pudesse aprovar, talvez aceitasse as condições que o atleta ganhava, só que o salário pesou muito. E o Clube Paulista para confirmar a transação. Só que o modelo ainda foi debatido, devido com empréstimo ou transferência definitiva. O Grêmio queria vendê-lo em definitivo. O Santos, pelo contrário, quer por empréstimo, porque o Santos não vai poder contratar jogadores, comprar jogadores em definitivo, porque o clube não tem dinheiro. Então o Santos queria por empréstimo, acho que por um ano, acredito eu. Só que o Grêmio não quer emprestá-lo, quer vendê-lo em definitivo. E o Santos não tem esse dinheiro. Não foi assim divulgado o valor exato, o valor do atleta, né, que é da venda do atleta, porque o Grêmio quer vender e o Santos, pelo contrário, queria por empréstimo. Então não acabou dando certo. Mas o desfecho positivo que foi considerado próximo conforme ontem, né, as informações do Globo Esporte. E hoje saiu também agora uma outra informação. É claro que agora estamos a atualizar aqui tudo o que aconteceu no dia a dia do Santos. O próprio do Dracena, já falando que não deu certo a negociação entre o Santos e também a equipe do Grêmio, né, na negociação, porque o Grêmio quer negociá-lo em definitivo. E onde que aí o Santos quer por empréstimo, o Santos não tem dinheiro. E aí ele explicou aqui, o Alisson foi oferecido ao clube e a gente entende que não é o momento de trazê-lo, até porque o clube não tem condições financeiras de pagar o salário que ele recebe do Grêmio. Então, a questão salarial foi a que pesou, de fato, só do atleta não ter acertado com o Santos. Então aconteceu então esse detalhe, então que não deu, assim, o desfecho não acabou sendo, não foi positivo, não acabou dando certo, então o Alisson não vem mais para o Santos. E agora a bola da vez é o Rodriguinho. Vamos trazer detalhes, né, sobre o Santos, que agora negocia com o Rodriguinho, que vai ter o seu contrato por encerrado no Bahia, então ele vai estar livre no mercado e o Santos já pretende, claro, negociá-lo e claro, vai acertar a questão salarial, que é o de menos, que é um detalhe, que a parte dos detalhes financeiros, da parte de salários, né, em termos agora de comprar o atleta ou emprestá-lo, isso não vai ocorrer, porque o jogador, ele praticamente ele vai vir de graça. Só resta mesmo a questão salarial, que o Santos vai tentar negociá-lo. E claro, se o jogador aceitar, aí ele pode ser o reforço do Santos, um dos reforços importantes já para o ano que vem. E também vamos falar do Marcos Leonardo, que é a novela Marcos Leonardo. Também vamos trazer para você que o Santos apresentou na quinta-feira uma proposta de renovação contratual para Marcos Leonardo. Já detalhes, e o próprio Edu Dracena falou antes de ontem, que é uma informação que eu dei aqui antes de ontem, há 2, 3 dias, que se o jogador e o pai não conversar com o Santos, renovar o contrato até o dia 31 de dezembro, o jogador vai ficar encostado. Então eu acho que o pai dele tem que pensar muito bem na carreira do menino, do Marcos Leonardo, do atleta, que ele é novo, tem um futuro brilhante. Eu acho que o jogador tem que ter pés no chão. Porque como se achar que vai pular assim, de cavalo em cavalo já logo de uma vez só, achar que vai ganhar salários altos, e assim, logo um atleta jovem, tá cedo. Então eu acho que o jogador tem que pensar na carreira. Depois, se vier um dia clube europeu, ganhar mais, aí já é outra história. O importante é que ele honrar a camisa do Santos e tentar, né, fazer gols e pelo menos tentar fazer história do clube e sair bem valorizado no futuro distante, né, no futuro distante ou menos distante, não sei, porque hoje a maioria dos jogadores mal se destacam
e infelizmente os clubes brasileiros não conseguem segurá-los, ainda mais quando recebem propostas milionárias de clubes europeus, principalmente. Então, vamos trazer já para você o detalhe sobre o Marcos Leonardo, né, que também é um jogador que praticamente, eu acredito que talvez o Santos vai conseguir renovar o contrato dele por questão de tempo. Vamos aguardar nos próximos dias se acontece o desfecho já final e, claro, entre o empresário, o pai dele, e também um acordo, né, onde que aí dê tudo certo para que o Santos consiga renová-lo e que também o Santos não perca o atleta de graça no futuro, tanto ele quanto outros jogadores, porque o que aconteceu nas outras gestões anteriores foi uma vergonha, né? O que aconteceu, o Santos perdeu muitos jogadores pratas da casa de graça. Já falei do zagueiro Gustavo Henrique, o Robson Bambu perdeu de graça, o Yuri Alberto, e o Caio Jorge também. Então, isso não pode acontecer mais no clube da grandeza como o Santos Futebol Clube. Qualquer outro clube do futebol brasileiro não pode passar por isso, né? Porque isso é uma vergonha, já vira uma bagunça, uma palhaçada isso aí, né? Então, o Edu Dracena disse que não vai permitir isso. Então, parece que o alerta do Edu Dracena pode talvez dar resultado, e vamos aguardar, né, agora nos próximos dias sobre o desfecho da renovação de contrato do atleta, né? Do atleta Marcos Leonardo, que para mim ele é um bom jogador, é um jogador que fez gols importantes com a camisa do Santos. Então acredito que o Santos agora tende a ganhar muito, claro, já renovando o contrato do Marcos Leonardo, igual ganhou com a renovação do João Paulo, do goleiro João Paulo, e do atacante promessa do time, o Ângelo. Um grande abraço. Ô Murilo Neves, primo, obrigado pelas palavras aí, obrigado pela mensagem aqui no chat. Parabéns, primo, sucesso, obrigado mesmo, Murilo, obrigado aí pela mensagem no chat aí, fico agradecido mesmo. Um grande abraço para você aí, para Laurinha, para o seu filho aí também, para os meus priminhos aí, também para sua esposa, a Aline, que está aí também assistindo a live. Obrigado mesmo pela sua audiência. E, claro, fica aí assistindo a live, trazendo aqui, atualizando as informações do dia do Santos Futebol Clube. E então, o Santos, é isso aí, o Santos agora que pensa em 2022, pensa já no ano que vem, os clubes que estão agora, os jogadores dos clubes estão de férias. Ontem, né, o Atlético Mineiro sagrou-se campeão da Copa do Brasil, e também os jogadores do Atlético Mineiro e Atlético Paranaense agora estão de férias, e também os jogadores que vão descansar depois, no ano que vem, já voltam já para pré-temporada, já visando os campeonatos estaduais. E vamos trazer sobre a equipe do Santos, falando sobre o Edu Dracena, que ele falou aqui, que ele falou uma coisa sobre em relação a ter salvado o Santos, né, de um risco de cair para a segunda divisão. Ele falou assim, isso foi de ontem, hein? Ele, graças a Deus, abre aspas, né? Graças a Deus o Santos não precisou cair para a segunda divisão para ressurgir. Eu vim do Palmeiras, que já caiu, mas que bêbado em festa de open bar. Tava assustado, mas lembrei que aqui é a Vila Belmiro e time grande não cai. Essas são as frases do Edu Dracena, não são frases minhas não, viu? Frases do Edu Dracena, que é o atual diretor executivo de futebol do Santos, e ele que falou essa frase. Então, ele que fez um trabalho muito importante. Então acredito que o Edu Dracena tem tudo, tá fazendo um belo trabalho. Eu acho que depois que ele chegou ao Santos, eu acho que ele arrumou a casa. Por que eu falo que ele arrumou a casa? Porque eu acho que o cara conhece o clube, conhece todas as dependências do clube, do Santos Futebol Clube. O cara sabe que ele tem uma identificação muito grande, uma gratidão muito grande pelo Santos. Deu para perceber isso, e não é à toa que foi tricampeão paulista de 2010 a 2012, campeão da Copa do Brasil em 2010, Libertadores em 2011, após 48 anos que o Santos não ganhava uma Libertadores. No última Libertadores havia ganho até o momento, na época do Pelé, daquele time massa do Santos dos anos 60, e também ganhando a Recopa em 2012. Então, o Edu Dracena tem um papel fundamental na permanência mesmo do Santos na Série A do Campeonato Brasileiro. Influenciou, motivou os atletas, né, para que o time não continuasse cabisbaixo e que começasse a reagir o mais rápido possível. E acabou mesmo ocorrendo, e o Santos ganhou jogos importantes e se afastou da zona da degola. Bom, vamos aqui agora trazer para você sobre do Santos Futebol Clube, falar sobre o Rodriguinho. Depois, o Rodriguinho vamos falar depois, vamos deixar para o final. Vamos falar do Marcos Leonardo. O assunto Marcos Leonardo, que eu acabei de falar esses dias aí,
que o Edu Dracena alertou, se o jogador não renovar o contrato até o fim do ano agora, até o dia 31 de dezembro, o que vai acontecer é o seguinte: o jogador vai ser afastado. Ele já alertou, então eu acho que foi bom ele ter feito isso, porque acredito que agora o jogador pense bem, pense no que está fazendo, porque eu acho que ele vai jogar a carreira dele fora. Eu acho que o jogador de futebol, tudo bem, hoje o jogador ganha muito dinheiro, hoje se fizer uma comparação do futebol de antigamente, os jogadores ganhavam muito menos. Hoje os jogadores ganham muito mais. Só que o jogador tem que primeiro pensar em jogar bola, tem que se dedicar, fazer os gols, saber o que. Porque eu acho que o Marcos Leonardo, o moleque, tem um futuro brilhante. Só que ele tem que pensar primeiramente na carreira. Depois, se pensar em dinheiro, aí já é outra história. Se um dia for jogar no clube europeu, e tudo depende do desempenho dele jogando com a camisa do Santos, honrando a camisa, respeitando o clube, né, a instituição Santos Futebol Clube. Então isso aí, ele tende a ganhar muito mais se ele renovar o contrato com o clube. Bom, o Murilo falou aqui: Kleber, eu vi um boato que na base do Santos tem um menino prodígio, igual ao Neymar, é verdade? Não sei, não tô sabendo muito não, viu? Eu fiquei sabendo uma vez que tem um tal de Matheus. Matheus, me fugiu o sobrenome dele, o Murilo. Mas diz que o moleque tem um futuro brilhante. O Santos tem umas joias boas na base. Agora o problema são esses negócios de empresários que bancam o jogador e já querem colocar já quer colocar clube europeu na cabeça deles. Eu acho que hoje o jogador de futebol tem que pensar que tá jogando no clube que é Santos Futebol Clube. Ou dependendo outro atleta que joga no São Paulo, ou outro atleta que joga no Corinthians ou Palmeiras, tem que pensar no clube. Porque antigamente os moleques sonhavam em querer jogar nos clubes de São Paulo, do Rio. Hoje não, a maioria das gerações de hoje só pensa em jogar em clubes europeus. Eu acho assim, tudo bem, é um sonho, mas eu acho que o jogador tem que pensar em sonho em jogar no clube brasileiro. Agora, se jogar no clube europeu, vai ser uma consequência do bom trabalho, porque hoje os clubes brasileiros não conseguem segurar os seus principais jogadores dentro do futebol brasileiro. Não conseguem. Depois que surgiu a Lei Pelé, aí acabou. Hoje os clubes, o jogador não passou a ser mais escravo de um clube de futebol, ficando tanto tempo, né, jogando só num clube. Então isso aí acabou, não existe mais. Isso era a época do Nilton Santos, que jogou só no Botafogo, o Pelé no Santos, o Zito, o Pepe, respectivamente no Santos Futebol Clube, o Ademir da Guia, que jogou muito no Palmeiras, Roberto Dias, que jogou muito tempo só no São Paulo. Então, o Poi, goleiro argentino, que jogou entre os anos 40 a 60, também um goleiro argentino que fez história na equipe do São Paulo. Então, isso não existe mais. Hoje é o dinheiro que manda. São outros tempos do futebol e já faz tempo, né, que isso aí mudou. Então, essa é a verdade. Hoje um jogador não fica mais 10 anos no clube, não fica. Num profissional, é claro, né? Não fica 10 anos no time profissional. Logo já é transferido para outro clube. Então, isso aí, hoje o jogador não para. Então, essa é a verdade. Bom, vamos falar daqui a pouco sobre o assunto do Rodriguinho. Vamos trazer do Rodriguinho. Sobre o Marcos Leonardo. O Santos apresentou hoje a proposta, né, nessa quinta-feira, uma proposta de renovação contratual para Marcos Leonardo. Os detalhes, olha só: R$600 mil em luvas, salário de R$150 mil e multa rescisória de 30 milhões de euros. E contrato até o fim de 2025. Então, essa é a proposta que o Santos oferece, né, através, né, que eu acabei de falar aqui sobre o Santos, que apresentou os detalhes da proposta ao Marcos Leonardo. Eu acho que o Marcos Leonardo tem que aceitar essa proposta. Se sou o Marcos Leonardo, aceito na hora. Vou lá conversar, encontrar pessoalmente com o presidente, a diretoria, o Edu Dracena, que é o diretor executivo. Vamos lá, então, vamos conversar, vamos reunir, vamos já renovar o contrato, tá decidido. E é isso aí. E vida que segue. Agora, no momento, o Marcos Leonardo e o resto do elenco do Santos estão de férias, então seria bom o jogador e o pai se apresentar pessoalmente lá com o presidente e a diretoria, resolver logo, e aí já acaba logo essa novela que já está ficando chata, né? Essa novela Marcos Leonardo renova ou não com o Santos. Então acho que o atleta tem que pensar muito bem. Vamos torcer para que dê tudo certo e que nos próximos dias, né, vamos trazer aqui a informação, o desfecho já. Enfim, Marcos Leonardo renovou o contrato com o Santos. Igual falei também sobre o João Paulo, o goleiro João Paulo, que renovou até o fim de 2026.
até 31 de dezembro de 2026, e também o jogador, o Ângelo, né? O Ângelo que tem o seu vínculo até o fim de 2024, pode ter ainda pode ter prorrogação do contrato por mais 2 anos até o fim de 2026, né? Há essa possibilidade também do Ângelo também ter o contrato prorrogado com a equipe santista. Então isso vai ser muito bom, vai ser fundamental para o atleta. Bom, vamos trazer aqui rapidinho agora falando sobre o Rodriguinho, que está sendo negociado com o Santos. Saiu informação hoje do Rodriguinho que está sendo negociado com o Santos. Vamos trazer detalhes aqui dentro do site do Globoesporte.com. E o Fábio Carille pede e Santos negocia a contratação de Rodriguinho. O jogador do Bahia, ele ficará livre no fim deste ano e vê a possibilidade com bons olhos. Ele que foi campeão brasileiro pelo Corinthians em 2017, com o técnico Fábio Carille, que trabalhou com ele, que já pediu imediatamente a contratação dele. O técnico e podem voltar a trabalhar juntos no ano que vem, em 2022, mas agora no Santos. E de saída do Bahia, onde tem contrato até o 31 de dezembro, o jogador, que tem 33 anos, foi pedido pelo treinador para a diretoria do Santos. As conversas já foram iniciadas, e para que o negócio possa ocorrer de fato, o jogador terá de abaixar o valor salarial que recebia no clube baiano, já que o Santos tem problemas financeiros. E também o jogador vê a possibilidade de atuar pelo Santos com bons olhos. Então, com o rebaixamento do Bahia para a Série B e a queda do orçamento da equipe para 2022, Rodriguinho deixará o clube após 2 temporadas. Em 2021, o meia disputou 56 jogos, marcou 10 gols e deu 8 assistências. Esse é o Rodriguinho, que vai ter o seu contrato no fim agora, vai se encerra agora no dia 31 de dezembro, estará livre já a partir do ano que vem. Então ele já vai negociar com o Santos, só que o Santos, se quiser contar com o Rodriguinho, não só o Fábio Carille que pediu a contratação dele, ele vai ter que abaixar o salário dele se quiser jogar no Santos. Se não abaixar o salário, aí nada estará resolvido. Então ele não vai vir para o Santos. Tudo depende da questão salarial. O William Santos tentou o jogador, a contratação do atacante William do Palmeiras, e o jogador não aceitou, né, abaixar o salário. E ao que tudo indica, parece que ele vai para o Fluminense. Acredito que o Fluminense é uma proposta até melhor em questão de o salário que ele pede, que ele recebe, que ele estava ganhando na equipe do Palmeiras, e o Fluminense disse que vai pagar. Então, e também em relação a Libertadores, pré-Libertadores, que influencia muito, então o William pode acertar com o Fluminense. Então o Santos descartou, né, há 2 dias, né, o atacante William Bigode, né, que vai deixar o Palmeiras e pode acertar com o Fluminense. Então o Santos já descartou, já praticamente. Bom, é isso aí. Então o Rodriguinho, agora a bola da vez é o Rodriguinho. O Rodriguinho que pode ser jogador do Santos no ano que vem. E o Fábio Carille, a pedido do técnico Fábio Carille, que trabalhou com ele, foi campeão paulista e campeão brasileiro em 2017. Os dois que trabalharam juntos. E o Fábio Carille quer contar com o atleta já para o ano que vem. Acredito que ele vai acabar acertando com o Santos, vai aceitar as condições financeiras, o salário que ele vai receber abaixo do que ele ganhava no Bahia. Então acredito que o Rodriguinho ele vai aceitar numa boa, e eu acho que ele vai, com certeza, aumenta a grande possibilidade dele vir mesmo para o Santos. Vamos aguardar nos próximos dias, né, o desfecho dessa negociação. Bom, vamos trazer para você aqui sobre o Santos, né? Daqui a pouco vamos falar sobre Brian Ruiz e São Paulo e puxam fila de dívidas do Santos. Vamos trazer detalhes, porque o Santos tem uma dívida extensa, né? No começo do ano, o presidente Rueda, falando na rádio, conversando com a equipe da Rádio Bandeirantes, com o Capelanes, Pretzel e o Ricardo Capriotti, ele falou que quando ele assumiu a presidência do clube no começo deste ano, de 2021, em janeiro, ele disse que encontrou um rombo absurdo de 700 milhões de reais. Esse é o valor da dívida do que o Santos tinha devido aos erros cometidos pelas gestões anteriores, que compraram jogadores, ficou devendo. Então, uma maior responsabilidade, né, na gestão do Pérez, gestão do Modesto Roma Júnior, do Odílio Rodrigues. Então, a dívida foi aumentando e o Santos que pegou esse rombo absurdo. Então, o Santos agora, no momento, a dívida do clube abaixou.
está agora em torno de 447 milhões de reais. Então, o ano que vem, 2022, não vai ser diferente. A diretoria, o presidente vão trabalhar pagando, vai pagar as dívidas primeiramente, vai com certeza arrumar a casa, é o que estão fazendo. E claro, eu acredito que o Santos até lá para o ano de 2023, talvez o clube esteja zerado de dívidas. Vamos torcer para que zere o mais rápido possível e que o Santos, né, volte, né, não só ter dinheiro para contratar jogadores, investir em contratar grandes jogadores e também ser um time forte e competitivo e brigando por títulos. Isso é o que toda a nação santista espera. Então o Santos precisa mesmo agora pensar, né, nos voos altos no futuro. Então vamos torcer para que dê tudo certo. Bom, vamos trazer aqui as informações aqui do Santos sobre Brian Ruiz e Sampaoli. Puxa a fila de dívidas do Santos. Vamos trazer para você detalhes. O Santos deve 24 milhões de reais para profissionais que passaram pelo clube, entre jogadores e técnicos. Em situação financeira delicada, o Santos tem buscado reduzir as dívidas, né? E que na última terça-feira o presidente Rueda revelou que quitou em 2021 assim, em torno de 120,4 milhões em pendências, né? Mas que o saldo negativo é de ao menos 447 milhões de reais, né? Então, essa é de acordo com a prestação de contas feita pelo mandatário santista na reunião do Conselho Deliberativo. O Santos que ainda precisa pagar 24 milhões de reais para jogadores e técnicos que passaram pelo Santos Futebol Clube. Os débitos são referentes a direitos de imagem, acordos trabalhistas ou verbas rescisórias. Então, a lista inclui 17 profissionais e é puxada por 2 estrangeiros. O meia Brian Ruiz, né, o costarriquenho Brian Ruiz, e o técnico argentino Jorge Sampaoli. Juntos, os dois são responsáveis por uma dívida de 12 milhões e meio de reais, dos quais o Santos ainda precisa pagar 11 milhões e 900 de dívidas. Que coisa, né, gente? Que coisa. Você vê, muitos erros de planejamento, muito amadorismo da diretoria, dos presidentes, não atual, né, que estão consertando a casa. Eu falo dos anteriores que foram incompetentes, né? Uma vergonha, uma vergonha. O Alvinegro deve principalmente para técnicos, né, que passaram pela Vila Belmiro. Entre eles, deve para Oswaldo de Oliveira, Anderson Moreira, Dorival Júnior, Levir Coupe, Gesualdo Ferreira, Fernando Diniz, além de Sampaoli, inclusive. Então, essas são ex-técnicos que o Santos deve até o momento. O número poderia ser maior, já que o Peixe conseguiu quitar neste ano, né, os débitos com outros 12 jogadores e técnicos. Alguns deles deixaram o clube ainda este ano, como Copete, Sabino, Laércio, Luan Pérez, Rafael Longini, Fábio Nogueira, né, o zagueiro argentino, Ariel Holan, que é o técnico argentino, e também o técnico Cuca. Então, é o Santos que ainda quitou algumas dívidas pendentes, que foi importante, então diminuiu bastante favoravelmente as dívidas que o clube tinha. Bom, o Sandrinho Rodrigues mandou uma boa noite, Clebinho. Rodriguinho é um bom meio campo, muito bom até que enfim. Agora o Santos que tentou a contratação do William, não deu certo, né, que vai acertar com o Fluminense, o William do Palmeiras, e depois o Santos tentou o Alisson, né, o Alisson que é do Grêmio, só que o salário dele pesou, então o Santos não acertou a contratação do Alisson. Havia essa expectativa dele acertar com o Santos ontem, só que aí depois surgiu a informação que ele não vai vir mais. O Edu Dracena falou que por questões salariais que ele ganha, por ele ganhar muito salário alto no Grêmio, então ele não vai abaixar o salário. E também o Grêmio quer vendê-lo, o Santos quer por empréstimo. Então foi que o negócio não foi feito devido a isso, porque o Santos ainda pretende, claro, correr atrás de outros jogadores, porque o mercado interno está aberto, né, dentro do futebol do Brasil, né, dos clubes brasileiros, e o Santos está à procura de reforços pontuais, que o técnico Fábio Carille pediu, pelo menos uns 3 ou 4 reforços pontuais que ele pediu, o próprio técnico santista. Então o Santos está correndo atrás já antes de terminar o ano, já visando o ano de 2022.
Então é isso aí, gente. Então o Santos, que tem essa dívida aí com São Paulo e Brian Ruiz, rapaz do céu, mais de 12 milhões de reais, só para você ter uma ideia, entre o ex-jogador do Santos e o ex-técnico do Santos Futebol Clube, que o Santos está pagando ainda as dívidas para ex-técnicos que não tiveram seus contratos cumpridos, ou seja, o Santos acabou reincidindo o contrato deles e onde que o clube é obrigado a pagar o restante dos salários de ex-técnicos. Uma vergonha, né? Pelo amor de Deus. Graças, né, aos presidentes e os diretores que foram amadores e incompetentes. Uma pena. Santos, né, avalia futuro de atletas pouco utilizados. Vamos trazer aqui outra informação sobre atletas pouco utilizados que podem deixar o Santos não em definitivo, mas sim que podem ser emprestados. Bom, os jogadores que serão analisados por Fábio Carille neste fim de ano. O Santos, que pretende definir até no início da próxima temporada o futuro de jogadores pouco utilizados ou que retornam de empréstimo. Alguns deles estão em reta final de contrato e dificilmente devem seguir na Vila Belmiro. Um dos casos é o de Ivonei, um meia de 19 anos com passagens, né, do time da Seleção Brasileira Sub-17, chegou a ser aproveitado pelo técnico Cuca na última temporada. Porém, perdeu espaço neste ano. Com Fábio Carille, só atuou em 2 oportunidades e entrou em campo pela última vez no dia 19 de setembro. O empréstimo não é descartado pela diretoria santista, já que ele tem contrato até julho de 2025. Sendo sincero, eu nunca o vi jogar. O pessoal fala muito bem dele, mas cabe ao atleta, a gente está aqui para dar oportunidade, mas ele também tem que querer. Não é só estar no Santos. Daqui a pouco acaba o contrato, não jogou, e aí? Com quantos já aconteceu isso? Já ponderou o executivo do futebol, Edu Dracena, né, o executivo Edu Dracena, que fez essa pergunta. Com quantos já aconteceu isso? Aconteceu isso, né, que é uma pergunta. Dracena, que defende que atletas pouco aproveitados sejam cedidos para outros times para estarem em atividade. Situações parecidas vivem os atacantes Lucas Venuto e Bruno Marques. O Venuto, né, só para você ter uma ideia, né, o Venuto que praticamente só treinou e não teve chances que merecidas até um certo momento na equipe do Santos, pela falta de espaço, é claro. E também o Benuto, que chegou ao clube em 2019, né, em agosto de 2019, quando o São Paulo comandava o Peixe, mas atuou pouco. Na última temporada, chegou a ser emprestado ao Sport. Pelo Alvinegro, são apenas 8 jogos, a última em julho. Ele tem contrato até o fim de 2022. Já Bruno Marques viveu momentos distintos. Emprestado pelo Lagarto do Sergipe, o atacante ganhou espaço com o técnico Cuca, principalmente, né, pela sua altura e posicionamento na área para cabecear a bola. O Santos pagou R$600 mil para ficar com 70% dos direitos do atleta. Entretanto, assim como o Ivonei, deixou de ser utilizado nesta temporada, especialmente após a chegada do técnico Fernando Diniz, com contrato até dezembro de 2024. Também não deve ser aproveitado pelo técnico Fábio Carille. O nosso plano é colocar os dois para jogar. O jogador que tem que estar jogando não pode estar satisfeito em não ir para o jogo e ficar só treinando. Se porventura chegar no início da próxima temporada e o Carille falar que não conta com nenhum deles, eles vão ter que jogar em algum lugar, explicou o executivo de futebol Edu Dracena. Além do trio, deve seguir o mesmo caminho do volante Guilherme Nunes, o atacante Thailson e o ponta esquerda Alanzinho. Na atual temporada, os 2 primeiros foram emprestados ao Náutico, enquanto o terceiro esteve no Guarani. Então é isso mesmo. O Santos, né, que é o teu momento agora, pretende emprestar alguns atletas, dentre eles o Ivonei. O Ivonei que provavelmente não vai ter espaços e também não será aproveitado. O técnico Fábio Carille não pretende contá-lo já com ele para o Campeonato Paulista para a temporada de 2022. Um grande abraço aqui também ao Cláudio PJ, meu amigo, boa noite, parabéns pelo trabalho que faz, Deus abençoe, amém. Obrigado, Cláudio. E também Antônio Carlos da Silva, vamos lá, aqui, ó, ele falou aqui, respondendo aqui sobre o que o Murilo, meu primo, falou, né? Kleber, eu vi um boato que na base do Santos é um menino prodígio, igual o Neymar. Aí o Antônio Carlos, boa noite para você, Antônio Carlos, ele falou que, Murilo, esse garoto está destacando na divisão de base do Santos.
boliviano Luiz Sebadios, de 18 anos, ele vem chamando muita atenção, né, nos treinos, segundo informações, e é muito habilidoso. É isso mesmo, eu ouvi falar sobre esse jogador boliviano que até o Felipe Camargo falou muito, né, do De Olho no Peixe, também o Murilo Tauro, do Resenha Santista, da TV Cultura Litoral, lá de Santos, entre outros, né, também programas esportivos no YouTube, que sim, traz tudo sobre as informações só do Santos, e falou sobre esse boliviano, que disse que ele é um bom jogador mesmo, realmente. E vamos ver o que vai acontecer, né? Pode ser que, quem sabe, no futuro ele pode dar certo na equipe profissional, quando subir ao time profissional. Vamos torcer para que ele seja uma das grandes promessas do Santos. Também já tem uma promessa do Santos, que é o Ângelo, que joga muita bola e também tem um grande futuro pela frente. Então, os jogadores, né, que eu acabei de falar. Aqui o Santos faz consulta pelo Renato Chaves, que foi formado no Corinthians e com passagem pelo Fluminense, que foi indicação de Fábio Carille. Ele tem 31 anos e também, e claro que o jogador Renato Chaves, que tem contrato com o time saudita até 30 de junho de 2022. E a diretoria do Santos não tem comentado sobre as possíveis negociações por reforços. Então, por enquanto, Renato Chaves está na mira do Santos. Vamos aguardar nos próximos dias. Ele que tem um contrato até o fim de 2022. Vamos ver se o Santos vai tentar, talvez, o contrato de empréstimo dele, ou talvez se o clube, onde ele está, clube árabe, querer vendê-lo em definitivo, aí o Santos não vai poder comprá-lo, porque o Santos não tem dinheiro. O Santos, no momento, o Santos Futebol Clube atravessa um momento financeiro complicado, então a diretoria do Santos estão com os pés no chão e sabendo que não pode fazer loucuras. Então vamos torcer para que a diretoria faça o certo mesmo. Então o Santos agora precisa pensar já em 2022, planejando certo, né? Com planejamento, e só de ter tido a manutenção do técnico Fábio Carille, isso já é um caminho. Então o Santos agora precisa já pensar já no ano que vem, 2022, contratar alguns reforços pontuais que acredito que vão ajudar muito o clube. Agora, uma outra expectativa, talvez o Santos possa talvez vender o Marinho. Se ocorrer uma proposta de um clube árabe ou do Catar querer mesmo comprar o atacante Marinho, o Santos não vai pensar duas vezes em vendê-lo, porque, sim, claro, entrando dinheiro nos cofres do Santos vai ser ótimo, porque o clube vai precisar muito de vender o Marinho, não só também para acertar as dívidas, mas também outras coisas, outras pendências que o Santos tem pela frente, e que, claro, aos poucos o presidente Rueda e a diretoria do Santos já estão conseguindo, aos poucos, sanar as dívidas que o Santos tem, e onde que aí vamos torcer. Acredito que até 2023, talvez até lá, não sabemos se no primeiro ou segundo semestre, certeza já vai estar tudo zerado, e o Santos, claro, já pode estar livre das dívidas, e também e que volte a ser um clube que tenha os salários em dia, tenha dinheiro também para contratar jogadores, fazer mais ótimos planejamentos, e que o clube volte a ser aquele clube que brigue por títulos mesmo, e que volte a ganhar campeonatos importantes. Então, esse é o pensamento, né, do Santos Futebol Clube, que agora precisa mesmo pensar no ano que vem, não só no futebol, mas também na parte administrativa, que também pelo menos o Rueda faz um bom trabalho. Então é isso aí, gente. Então o Santos, que agora já pensa no ano de 2022, Rodriguinho pode, né, pintar no Santos, o jogador que pode vir por empréstimo, já fica livre já até o fim do ano. Então o jogador pode mesmo jogar no Santos o ano que vem, o Rodriguinho, que já trabalhou com o técnico Fábio Carille no Corinthians, e agora pode trabalhar no Santos Futebol Clube. Boa noite ao Everton Fossalussa, o famoso youtuber aqui de Olímpia, que tem os vídeos de jogos, novidades lá dos jogos do Érbito Games, né, jogos interessantes. Então, se você quiser, já dou uma dica para você que gosta de videogame, vá lá, já entra no canal do YouTube do Everton Fossalussa, que é o Érbito, e onde que aí você vai ver jogos, novidades, e claro, curtam, comentem, compartilhem o vídeo, e também, claro, já se inscrevam no canal, e claro,
depois que você se inscrever no canal, clica no sininho para receber as notificações do vídeo do meu amigo Everton Fossalussa, que tem com o seu canal do YouTube Herbito, tá bom? Então, para você, então digite lá, Herbito, só 6 letras, né? Herbito, E-R-B-I-T-O, Herbito, lá que você vai encontrar o canal dele do YouTube e você, claro, aproveite, curta o vídeo, comentem, compartilhem e, claro, depois, em seguir, você se inscrevendo no canal dele, você recebe, clica no sininho para receber as notificações do vídeo dele, tá bom? Do vídeo, da transmissão das lives, dos jogos ao vivo. E ele que falou aqui que são mais de 400 mil inscritos. Olha que legal, número relevante, número ótimo, relevante mesmo. E que continue assim, quem sabe se logo já passa dos 500, 600, 700 mil. Por que não, né, Everton? Então é isso aí. Então por isso que já estou passando para o pessoal que talvez que goste ou não de jogos, não sei, principalmente para quem gosta. Então já ir lá no seu canal, se inscrever e, claro, e também ficar por dentro dos jogos, dos games. Então, bom, então já está aqui dado o recado falando sobre as novidades dos jogos de videogame do Everton Fossalussa. Um grande abraço para você, Everton, e sucesso sempre. Tá bom? Tá bom, meu irmão? Um grande abraço para você. Então é isso aí, gente. Falamos do Santos, que o Rodriguinho pode pintar no Santos Futebol Clube o ano que vem, e o Santos também que pretende emprestar alguns jogadores. E claro, o mercado da bola continua aí em movimento, e vamos torcer para que o Santos consiga contratar jogadores pontuais, pelo que o técnico Fábio Carille pelo menos pediu, e claro, não contratando jogadores que ganham altos salários, porque o Santos agora está com os pés no chão, e o ano que vem vai ser um ano um pouco difícil, mas acredito que o Santos não vai brigar para não cair. Vamos torcer para que o Santos faça bons campeonatos. Agora, se conquistar título ou não, aí já é outra história, tá bom? E antes aqui de encerrar o programa aqui para vocês, aqui hoje, né, completa 61 anos da conquista do Santos do Campeonato Paulista de 1960. Jogo na Vila Belmiro, o Santos que jogaria no jogo decisivo no dia 16 de dezembro de 1960 contra a equipe do Palmeiras. O Santos que venceu por 2-1 a equipe do Palmeiras, com os gols marcados, né, por Pelé e Zito. Fizeram os gols santistas e Chinesinho fez para o Palmeiras. O Santos fez 1-0 com o Zito, depois o Chinesinho empatou o jogo, ainda na etapa inicial, e no segundo tempo o Pelé fez 2-1 para o Santos, e o Santos sagrou-se campeão paulista no ano de 1960. Hoje, né, então, completa 61 anos do título paulista, daquele grande time do Santos dos anos 60. Do Santos, que era um baita time, com certeza, um time que encantou o mundo inteiro. Então é isso aí. O Santos que... e também outra expectativa, vamos torcer para que o Marcos Leonardo renove o contrato dele logo, acabe logo essa novela, né, do Marcos Leonardo, que já, para falar a verdade, já encheu, já deu o que tinha que dar. Eu acho que agora o Marcos Leonardo tem que pensar na carreira dele. E espero que ele tenha um bom senso, tanto ele quanto o pai dele, que renove o contrato com o Santos e que, sendo assim, ele que consiga, claro, jogar melhor o ano que vem, tenha mais chances no time do Santos e faça muitos gols, que vai ajudar muito. O Santos precisa de jogadores que se destacam, que faz gols importantes, gols decisivos. O Marcos Leonardo provou que é um jogador decisivo, então o Santos precisa de um jogador que decide jogos importantes. E o Marcos Leonardo joga muita bola. O Pirani também joga muito, Sandri, das joias da base do Santos, vamos lá citar, Kaique, o zagueiro, joga muita bola, o moleque tem futuro, logo tá indo embora. O Santos vai segurar ele por muito tempo. O Sandri, pelo amor de Deus, o Sandri tem uns lançamentos que contra o Cuiabá ele jogou muito. O que ele jogou? O Sandri é um negócio incrível. Teve uns lançamentos primorosos que ele fazia no meio de campo lá, que me lembrou o Renato, né? O Renato fazia isso também. O que o próprio Sandri faz dentro de campo, o Renato fazia isso. E também tem o Pirani, que joga muita bola, o moleque é muito bom, tem que ter mais chances no time. O Ângelo, que é muito habilidoso, é uma grande promessa. E o Marcos Leonardo, agora torcer para que ele renove o contrato e que no ano que vem ele consiga fazer gols importantes e seja titular da equipe do Santos. E que, claro, vai ganhando experiência, que isso aí vai ser importante para ele. Agora, se ele não renovar o contrato, vai ser o Giancarlo Scherer da vida. Desculpa, mas eu falei, porque
porque o Giancarlo Sciarra também era outro, um moleque que jogava, deu para ver que ele joga muita bola, só que ele jogou a carreira fora, graças, né, ao pai dele. Parabéns ao pai dele, né, que interferiu na vida do filho, e aí deu no que deu. Aí, ó. Agora vê onde Giancarlo Sciarra está jogando. Jogando em lugar nenhum, sumiu. Essa é a verdade. Jogou ainda no time júnior do Flamengo, depois sumiu. E por quê? Subiu o sucesso, subiu a cabeça cedo. Quis ganhar dinheiro e o futebol ficaria de lado. Aí, ó, tá vendo? Olha no que deu. Por isso que eu falo, Marcos Leonardo tem que pensar muito bem. Vamos torcer para que ele saiba do exemplo do Giancarlo Sciarra e que ele não cometa essa besteira de sair do Santos. Porque eu acho que, na minha opinião, ele tem que jogar, defender a camisa do Santos, respeitar a camisa que veste. Eu acho que o jogador tem que respeitar, porque só dinheiro não adianta não, só dinheiro não resolve não. O jogador tem que mostrar o seu melhor primeiro, depois se ganhar dinheiro, ganhar grana alta lá no futuro, aí claro, faz por merecer, por ser um grande jogador de futebol e que com certeza pode ter grandes destaques e sucesso no futebol, não só no Santos, mas também pode ter sucesso no futebol jogando na Europa, por que não? Então, o Marcos Leonardo tem que ter pés no chão e torcer para que ele renove logo o seu contrato. Bom, pessoal, vamos encerrando a live de hoje, né? Acabei de falar do Santos, né? Que hoje o Santos uma expectativa de contratar o Rodriguinho, que logo que pode pintar no Santos, e também à espera, né? Vamos torcer, vamos na expectativa já da renovação de contrato de Marcos Leonardo. Vamos torcer para que ele renove logo, acabe essa novela e no ano que vem o Santos já pense, já no ano de 2022, entrar firme já no Campeonato Paulista, também no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, são as competições que o Santos terá pela frente em 2022. Então, esses jogadores têm que renovar o seu contrato, estender seu vínculo e, por que não, o Santos pensar alto no futuro, por que não, talvez, brigar por título ou não. Brigar por título, acho que o Santos vai brigar, mas quem sabe o Santos pode surpreender, porque ninguém acreditava no time de 2002, ninguém falava que o Santos ia ser campeão brasileiro. O Santos surpreendeu, porque o Santos não pode surpreender novamente, né? É um time imprevisível. Então, vamos torcer para que dê tudo certo, que o Santos volte nos seus dias melhores e, claro, para a alegria de toda a nação santista. Um forte abraço, amanhã eu volto com mais uma live para você, trazendo todas as notícias, atualizando as informações do Santos Futebol Clube. E claro, vão ter ainda a satisfação e o privilégio de falar que, enfim, Marcos Leonardo renovou o contrato com o Santos. É o que eu espero, essa é a expectativa. Um forte abraço, uma boa noite e até a próxima live amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.